São Bernardo do Campo, com mais de 765 mil habitantes, conhecida por capital do automóvel, já foi também capital do móvel, da tecelagem, da luta sindical. Foi também o primeiro centro urbano do ABC. Aliás, São Bernardo já foi toda a área do ABC, incluindo Santo Amaro, zona sul de São Paulo. A cidade comemora em agosto 460 anos, mas a data de seu surgimento, na realidade, é muito controversa, pois a cidade que conhecemos hoje foi emancipada há somente 68 anos. Segundo historiadores, em algum lugar onde hoje está o ABC, foi fundado em 20 de agosto de 1553 um povoado, aliás, o primeiro centro, vamos dizer, urbano no Planalto brasileiro. Ele se chamava Vila de Santo André da Borda do Campo. Por isso, São Bernardo do Campo comemora essa data de aniversário, mas ela é questionada, pois aquele povoado, também conhecido por Vila de João Ramalho, desapareceu do mapa sem deixar vestígios. Alguns acham que ficava onde é hoje Santo André, outros achavam que ficam aqui em São Bernardo, né? Nunca se descobriu exatamente onde ficava isso, né? Não existe um sítio arqueológico de onde exatamente. Existe. Por isso, todos os municípios acabam com Santo André e São Bernardo. Né? Todos os municípios não. Santo André e São Bernardo comemoram a partir da data da fundação de João Ramalho. Se você quiser conhecer a história de São Bernardo do Campo, você precisa vir a essa casa. Aqui funcionou o primeiro jardim de infância público da cidade. Seção de pesquisa e documentação. Vamos ver muitas fotos e ouvir muitas histórias. Aqui no Serviço de Memória e Acervo da Secretaria de Educação e Cultura de São Bernardo do Campo se encontram cerca de 600 mil documentos históricos e dois irmãos que conhecem profundamente a história da cidade. A Vila de Santo André da Borda do Campo desapareceu depois de 7 anos por motivo de segurança. Ela estava muito exposta a ataque dos índios. Né? Então, Os carijosos. E em São Paulo você tinha ali onde era o lugar colégio, um local muito mais bem protegido, um local alto e por razões de segurança, fundamentalmente. A região só vai voltar a ser ocupada novamente no começo do século XVII, final do século XVI, 40 anos depois. A então futura São Bernardo do Campo começa a existir de fato em 1717, quando os monges beneditinos se instalaram na fazenda de São Bernardo, em homenagem ao patrono São Bernardo de Claraval. Os moradores da fazenda pediram a construção de uma igreja que acabou sendo construída na região onde hoje fica o centro de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, que nós conhecemos hoje, começou aqui nesse local. Não existe nada daquele tempo que a gente possa reconhecer por aqui. Não. Aqui é a primeira capela, né? Mas esse prédio foi reconstruído várias vezes. E lá é a igreja, né? Só que também não é a igreja antiga. A primeira igreja ficou pronta em 1825, né? E foi demolida em 1948, 49 para a reconstrução dessa atual, né? E também aqui, né, foi também o primeiro cemitério, aliás, o primeiro cemitério quando começou a freguesia, né, de São Bernardo, o cemitério se estabeleceu aqui onde hoje é o salão paroquial, né? Antes, isso em 1855, né? Antes de ter o salão paroquial, de ter o cemitério, né, as pessoas eram enterradas nesse pátio também, tanto escravos quanto as pessoas livres. Né? Por ser caminho do mar, por onde passavam os tropeiros, já contar com mais de 1.500 habitantes, quase um terço deles escravos, o então príncipe regente Dom João VI elevou, em 1812, o povoado à condição de freguesia de São Bernardo, ligada ainda a São Paulo. Aqui era o centro urbano de toda a região do ABC. O ABC inteiro vai ter alguma relação com esse centro urbano. Quer dizer, é a única igreja, né? Então, onde as pessoas vão à missa, vão receber os sacramentos, vão realizar os casamentos, né? E a primeira escola vai surgir também um pouco tempo depois aqui na Marechal Deodoro, tudo nessa região próxima à igreja. Então esse vai ser o grande centro urbano, né? Você também vai ter um comércio que vai existir aí em volta da Marechal Deodoro nessa região. Acontece que em 1867 foi inaugurada a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí.
né? E a partir daí já passava por Santo André, né? Exatamente, passava por uma rota distinta, outra, né? Rota. Então você tinha várias estações ali, em Santo André, São Caetano, Ribeirão Pires, Mauá e Paranapiacaba. exatamente, o Rio Grande da Serra e Paranapiacaba, que na época era conhecida como Alto da Serra. Então, essas estações aí vão se tornar focos de urbanização. Para o outro lado. Para o outro lado. E paulatinamente a importância, né, daqui do centro urbano de São Bernardo vai diminuindo, vai experimentar uma decadência, né? Em 1890, o Brasil já era uma república e toda a região do ABC foi transformada em município de São Bernardo. Com o fim da escravidão, muitos europeus se mudaram para a região, principalmente os italianos. Logo na época da emancipação, da criação do município de São Bernardo, 1890, você tinha ali umas primeiras fábricas de cerveja, né, que estavam ligadas à imigração alemã, foram alemães, foram Carlos Prugner, né, e o Carlos Herbert, foram donos das primeiras fábricas de cerveja. Existiam duas fábricas de charuto, uma delas é do Ítalo Sete, né? O Ítalo Sete, primeiramente, ele teve uma fábrica de charutos em 1904. Isso aqui é a família inteira? É os empregados. Ah, os empregados, né? É. Isso era a tampa da caixa? Tampa da caixa de charuto. Aqui está o Ítalo Sete. Isso aqui, ó. Ele e o bigode dele também, né? Então, e depois, quando ele fechou a fábrica de charutos, o que ele fez? Em 1911, ele fez a fábrica de tecidos. Vicente D'Angelo é descendente de pai e mãe dos italianos que se mudaram para São Bernardo do Campo no final do século XIX e início do século XX. Depois dos charutos, eles se especializaram em tecelagens, uma marca no desenvolvimento de São Bernardo do Campo. São tecidos muito difíceis de se fazer, você imagina num local como São Bernardo, que não tinha pouco recurso, ele conseguiu gente que viesse da Itália para fazer esse tipo de tecido. Isso é um espetáculo, né? E até hoje, olha, é bem complexo. Ele começou uma fábrica com alguns teares, 27 teares, e acabou em 1937 sendo a maior fábrica daqui de São Bernardo do Campo, a maior tecelagem de São Bernardo do Campo. Aqui em São Bernardo, a primeira tecelagem médio porte era a tecelagem do Ítalo Sete, que surgiu em 1911, né? E na década de 20 surgiu também a tecelagem sul-americana, né? Que depois passou pelo controle do Peri Ronchetti. Depois as tecelagens maiores, como eu te falei, a Matarazzo, a Elne e a Tonhato, né? Além de deixar sua marca na economia de São Bernardo do Campo, os italianos trouxeram alguns costumes. À noite colocava as cadeiras nas calçadas, principalmente quem morava ali no Marechal Deodoro, e ficavam conversando um vizinho com o outro, até 9, 10 horas da noite. A festa de São Bartolomeu, promovida pela comunidade italiana da cidade, faz parte do calendário de São Bernardo do Campo desde 1958 e as influências não param por aí. Outra coisa que havia aqui, 2 times de futebol principais, que era o Esporte Clube São Bernardo, que é lá embaixo, e o Palestra. Os dois têm influência italiana. Tanto é que eu mesmo joguei futebol nos dois. Foi importante a influência dos italianos em diversos setores da sociedade. Quando a cidade recebeu o título da capital dos móveis, eles também estavam lá. Aliás, eles estavam também quando a cidade foi chamada de capital nacional do cinema. A Vera Cruz produziu nessa fase do Franco Zampaghi, produziu 18 longas e vários curtas, todos muito premiados e tudo mais. O progresso em Santo André, em consequência da ferrovia São Paulo Railway, tomou a importância de São Bernardo do Campo. Em 1938, todo o ABC passou a se chamar Santo André. São Bernardo do Campo passou a ser uma vila. Alguns moradores não gostaram disso. No começo da década de 40 surge o movimento autonomista, que alguns empresários, profissionais liberais e comerciantes começam a
a pensar, né, uma maneira de conseguir autonomia, se emancipar, e isso é conseguido através do intermédio do Wallace Simmons, que é um banqueiro, né, que é um empresário um grande empresário em termos estaduais, né, e ele tem os meios políticos de conseguir isso e, de fato, consegue a emancipação em 1945, aí se separa, né, então aí surge o atual município de São Bernardo do Campo, né. Finalmente, em 1945, surge a São Bernardo do Campo de hoje. Ela ainda trazia acoplada a seu território a região que se tornou Diadema em 1959. No final da década de 1930 e na década de 1940, São Bernardo do Campo teve um motivo para se tornar a cidade que conhecemos hoje: a construção da Via Anchieta, ligando o Planalto ao Porto de Santos. A partir daí, pela facilidade, né, logística, já tinha uma mão de obra mais ou menos, né, formada aqui também, né? Então as indústrias passaram a se interessar, né? Houve também algum auxílio, apoio dos prefeitos que estiveram aqui na época também, mas é mais principalmente por causa da Via Anchieta. No século passado, São Bernardo do Campo ficou conhecida como a capital dos móveis. Havia muitas fábricas por aqui e, como consequência, uma rua especializada no comércio de móveis. Jurubatuba é o nome de uma rua no centro de São Bernardo do Campo especializada em móveis. Aqui, para onde a gente olha, há lojas de móveis. E há uma curiosidade aqui, para documentar que os móveis fizeram realmente parte da história de São Bernardo e ainda fazem parte do presente de São Bernardo. Essa máquina aqui, ó, ela foi importada da Bélgica em 1901 pela primeira cooperativa de produção de móveis de São Bernardo e é o testemunho de uma luta, de um ideal, que ajudaram a construir a grandeza desta cidade, tá vendo? Uma máquina da Bélgica, 1901. Tá aí até hoje, móveis e móveis e móveis para todo lado. Hoje São Bernardo do Campo diversificou sua produção industrial, mas há ainda muita produção de móveis. De origem italiana, Mário Strufaldi mantém uma fábrica e algumas lojas. Uma delas só poderia ficar na rua Jurubatuba, no centro da cidade. Na época era muito conhecida como a capital brasileira dos móveis, até tinha as feiras que eram no Veracruz, a gente fazia muita feira fora, nos outros estados, né? Porque São Bernardo era muito conhecido, era normal você atender um pessoal de Salvador, pessoal do Recife. No final da década de 20, São Bernardo já era a segunda maior produtora de móveis do estado. Nossa. Né? Tinha por volta de 10 fábricas, mais ou menos. A gente atende os nossos clientes com os produtos fabricados em nossa fábrica. Embora a vocação industrial de São Bernardo do Campo tenha se diversificado, o empresário quer resgatar a importância da cidade como potência da indústria moveleira. É criar até um selo, né? Alguma coisa da cidade em si, para poder colocar esse produto de uma forma diferenciada. Todos os produtos feitos na cidade, seja de que marca for, teria aquele selinho de qualidade de São Bernardo. Aquele selo de São Bernardo e tal. Charuto, tecidos, móveis. São Bernardo do Campo teve também seu tempo áureo numa indústria que era novidade no Brasil. Um paulistano, Titílio Matarazzo, e um italiano, Franco Zampari, projetaram São Bernardo do Campo para o mundo na metade do século passado. Os dois tinham algo em comum, eram ricos e adoravam arte. Aqui atrás funcionava uma granja de Titílio Matarazzo e os dois transformaram essa granja numa indústria de cinema, que ficou conhecida como Companhia de Cinema Veracruz. Titílio Matarazzo e Franco Zampari trouxeram profissionais da Europa que ainda sofria consequências da Segunda Guerra Mundial. Compraram os melhores equipamentos e produziram algo que nunca havia existido por aqui. A Veracruz produziu nessa fase do Franco Zampari, produziu 18 longas e vários curtas, todos muito premiados e tudo mais. Isso em 4 anos de operação. Muitos artistas se consagraram nesses estúdios, como Mazzaropi, Clay Diáconis, Tônia Carreiro, Paulo Altran, Jardel Filho, Cacilda Becker e vários outros.
Teve uma época que estava filmando ali o Sim a Moça, né? Tudo filmado aí. O senhor pegou algumas gravações? Sim a Moça, por exemplo, um dia nós viemos de São Paulo, o cara estava amarrado naquele pau e o cidadão batendo nas costas dele com aquela tira de pano molhado no balde de tinta vermelha. Né? Tinha um galpão para o pessoal de fazer figurinos e adereço. Então toda a produção de base, de pré-produção, era aqui mesmo. Então, figurino, máquinas... Tudo, adereço, máquina. Tem que fazer um lustre, tem que levantar uma parede. Tudo era aqui. As maquetes, o pessoal que fazia o planejamento dos filmes, os storyboards. Era uma indústria. Alguns filmes foram premiados em festivais importantes. O mais famoso foi O Cangaceiro, de Lima Barreto, que recebeu o prêmio de melhor filme de aventura e melhor trilha sonora no Festival Internacional de Cinema de Cannes. Apesar do sucesso do filme, a companhia Veracruz não conseguiu se manter por causa do alto custo das produções. O Cangaceiro fez, sei lá, milhões e milhões de dólares fora, só que a Columbia se apropriou do filme, porque ela tinha adiantado uma grana para fazer o filme. A distribuidora? A distribuidora. Na verdade, todo o dinheiro do Cangaceiro acabou ficando com a distribuidora. Eu não acredito nisso. O filme foi dado porteira fechada. Porque eles tinham adiantado a grana, quando eles viram que a Veracruz estava numa situação difícil, né, para pagar os negócios, foram lá e cobraram o dinheiro. Aí o Zamparo fez o quê? Deu o Cangaceiro para a Columbia. Existe um projeto de recuperação dos estúdios através de uma PPP, né, na participação público-privada. Foi publicado há, sei lá, um mês mais ou menos a ideia de se fazer uma concessão aqui para voltar a desenvolver um polo de produção audiovisual aqui. Enquanto na metade do século passado São Bernardo do Campo perdia o posto de capital nacional do cinema, a cidade começava a se tornar a capital do automóvel. Terra que viu surgir o primeiro automóvel e indústria progredir. Em 460 anos de história, São Bernardo do Campo acabou reconhecida como cidade industrial. Mas essa fama não impede que talentos de outras áreas conquistem espaço aqui e fora da cidade. As bibliotecas são um instrumento transformador importante em toda a sociedade. E aqui em São Bernardo do Campo não poderia faltar as bibliotecas públicas. Entre elas está a Monteiro Lobato. E a gente vai falar com o filho da terra, que teve a vida transformada aqui dentro. A sorte que eu tive aqui foi que eu tive a companhia de grandes bibliotecárias, de pessoas muito gentis, que tem, as que trabalham aqui hoje têm o mesmo perfil, né? São pessoas que amam o que fazem. A convivência com os livros fez de Manuel Filho um escritor promissor. Ele já publicou vários deles e recebeu um dos mais cobiçados prêmios de literatura brasileiros, o Jabuti. Você ganhou um prêmio Jabuti, não foi? Eu ganhei. Quem é? Qual livro? No Coração da Amazônia, esse aí que você pegou. Esse aqui? É. Eu fui lá, eu fiquei um tempinho pesquisando e esse livro nasceu lá mesmo, andando pelas ruas de Manaus. Eu comecei a desenvolver a história. Todas as fotos desse livro são minhas também. Você mora aqui em São Bernardo? Moro em São Bernardo. Por que você nasceu, cresceu, agora você já abriu horizontes, esteve em vários lugares e continua morando aqui? Por quê? Porque a minha cidade, eu gosto daqui. Fiz até uma canção para São Bernardo, inclusive. Vai um trecho a capela. Fica difícil. Vamos lá. Mi maior. Vamos, meu Deus. São Bernardo do Campo, terra que viu surgir o primeiro automóvel e a indústria progredir. Aqui bem atrás está a fábrica da Volkswagen, a maior fábrica aqui de São Bernardo do Campo. Mas a origem da indústria automobilística de São Bernardo não começou do lado de cá da Anchieta, começou do outro lado. Tá vendo aquele prédio lá, ó, onde hoje é o depósito da Casa das Bahias, não é isso? Exatamente. Ali funcionou a Varam Motores, né? Que o prédio, a Varam Motores chegou aqui em São Bernardo em 1946, em 47 já estava funcionando. Foi a primeira montadora de automóveis aqui de São Bernardo, né? E ela montava automóveis da fábrica americana Nash e outras empresas americanas também, né?
Junto com as grandes montadoras, veio a luta dos trabalhadores contra os baixos salários e pelos direitos trabalhistas. As manifestações promovidas pelo então Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema marcaram a história da cidade e do país e contribuíram para o fim da ditadura militar. O mineiro metalúrgico aposentado José Fernandes, morador da cidade desde 1951, trabalhou na Willis e foi atuante nos primórdios do sindicato. As condições de trabalho era difícil, era puxado, a gente não tinha folga, não tinha horário para café, não tinha nada disso, né? E a linha de montagem corria solto, não podia parar. Hoje, as montadoras de automóveis se instalaram em diferentes cidades e estados, mas algumas das mais importantes continuam por aqui. Capital do automóvel, capital dos móveis, dos tecidos, da luta sindical, do cinema. São Bernardo do Campo vem mostrando sua vocação para o pioneirismo desde que recebeu o primeiro povoado da história no interior do país. Além da vocação para a indústria, a cidade vem se estabelecendo no setor de serviços, por causa da descentralização industrial brasileira. Não importa o setor da economia, seus mais de 760 mil habitantes continuam diariamente a construção da história da cidade, que, por vocação, em breve, será a capital nacional em alguma outra modalidade. É o momento de reciclar a própria economia da cidade, trazendo para cá uma indústria limpa, uma indústria bacana, uma indústria cultural, uma indústria cheia de charme e com profissionais de alta qualidade, fazer São Bernardo aparecer no mundo como um polo de produção audiovisual. Voltar a resgatar essa coisa de São Bernardo, dos móveis, da qualidade do produto, artesanal, isso tudo. Tem que continuar com o trabalho aqui em São Bernardo, procurar desenvolver a cidade com honestidade. Pelas ruas em grandes procissões, celebrando seu passado nas canções. Universo, mãos de marceneiros, artistas geniais de criações originais. E no céu de 1000 estrelas, o brilho da eterna Vera Cruz, transformando a vida e o mundo em belas cenas. Do nosso cinema será sempre uma luz, São Bernardo. E aí vai.